A gravação Boa ficou noite. excelente, Vitor. Ah, Excelente, excelente. boa noite a todos. Com muita alegria que vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, aqui na Casa de Emmanuel. Com muita alegria, muita gratidão. E convido o nosso irmão João, que vai fazer a leitura e o estudo de hoje, para fazer também a nossa prece de abertura. Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e pedir à espiritualidade que nos oriente, que nos encaminhe sempre no melhor caminho, que nós possamos entender, aprender e pôr em prática tudo aquilo que eles nos ensinam. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Nosso estudo de hoje é o capítulo 40 e vou compartilhar a tela para o João começar a leitura. Todos vendo? Bom, vamos lá. Então, é o capítulo 40, Tempo de Confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Isso quem disse foi Jesus, está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? Então, essa passagem aí é aquela em que os discípulos são as pessoas, né? E que elas estão passando por um momento difícil, um turbilhão na vida, e aí eles se desesperam, eles ficam desesperados pedindo a ajuda do mestre. E esquecem que o mestre está ali com eles o tempo todo. Está dando para entender o raciocínio? Perfeito. Aonde ele, naquela última linhazinha da fé, volta lá o texto rapidinho, por favor, só para eu ver. Vou botar de volta o texto? Só para ver a última linha. Aqui. Onde está a vossa fé? Ele pergunta. Porque nos momentos bons, tudo bem, está todo mundo tranquilo. Quando vem aí todo mundo acredita, todo mundo confia em Jesus, né? E quando vem um momento difícil, eles entram em desespero, como coisa que Jesus não estivesse sabendo e não fosse ao socorro deles. Alguém tem mais para completar? Perfeito, João, é isso mesmo. A gente acaba esquecendo nos momentos difíceis da nossa vida, a gente esquece que tem o amparo de Deus, de Jesus, e se desespera, né? Pede, assim, com falta de fé mesmo, né? Porque se a gente confia, a gente não deveria se desesperar, simplesmente confiar e esperar a inspiração, esperar, não é? Assim, não é não fazer nada, não é? Mas, às vezes, realmente, diante de situações que a gente passa, a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que se resignar. E isso é mostrar confiança, porque sabe que vai se resolver de uma forma ou de outra. Ou, se não resolver, é porque existe um aprendizado ali, né? Então, o importante é manter mesmo essa confiança, essa paz, que o aprendizado está sendo realizado. E é o que a gente não consegue, né? Quando a gente passa situações difíceis, é muito, né? A gente não consegue, a gente se desespera mesmo, como os apóstolos, né? Isso. E era a hora de ter a mesma calma que a gente fica quando está tudo bem, sabendo que a ajuda vai vir e que tudo vai se resolver. Mas é difícil. É que quando está tudo bem, a gente não alimenta o nosso espírito para as ocasiões não muito boas, né? Então a gente fica
sem uma energia, né? Sem uma força, para que quando a coisa pegue, a gente possa relaxar e esperar, né? É típico da nossa pouca evolução, né? Isso aí, como você falou, eu ia falar no final, é processo evolutivo. E nós somos muito imediatos, né? A gente é muito imediatista. A gente quer tudo para agora, no nosso tempo, na nossa hora. Só que o ser humano esquece o tempo de Deus. O tempo do ser humano e o tempo de Deus. E a gente quer atropelar as coisas. O que acontece? Quando a gente tem a adversidade na vida, né, a gente começa até a questionar Deus, né? Porque Deus é esse que me deixou nessa situação, que Deus é esse que eu estou passando por isso, o que eu fiz para merecer isso, por que eu estou passando por essa situação, já que eu sou tão bonzinho, né? Eu faço bondade, né? Então, é muito complicado para a gente entender isso. Então, a gente não está nem querendo aquela fé que Jesus colocou nos termos bíblicos, né? Mas, pelo menos, é aquela fé, né? do grão de mostarda, né? Aquela pequeníssima ali que vai demonstrar realmente a nossa crença, a nossa resignação e a nossa condição de evolução em relação ao tudo que acontece para a gente. Tudo que acontece tem um motivo, tem um porquê, tem um aprendizado lá na frente, ou realmente tem um merecimento agora, né? Mas a gente, como é egoísta, orgulhoso, prepotente, e a gente pensa que realmente a gente sabe tudo e a gente não precisa aprender mais nada, a gente começa a questionar. O ser humano é muito questionador, mas só que tem limite para questionamento. Não adianta eu questionar a existência de Deus se a grande ciência e a grande humanidade prova a existência de Deus. Então, eu vou ser o quê? A exceção, como tem vários cientistas que são exceções e não acreditar em Deus. A gente respeita, mas a gente concorda, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje embasamento que existe um Deus. Nós lá atrás, nós éramos politeístas, né? No tempo da Grécia, de Roma, né? Acreditávamos em vários deuses, que a gente também viveu essa época. Mas, graças a Deus, a partir do momento, a gente começou a diminuir aquele quantitativo de Deus e acreditar só num. Só que se a gente realmente acredita nesse Deus, a gente que eu estou falando, a humanidade, a gente realmente ainda consegue, no nosso íntimo, absorver essa crença em Deus e aceitar o que Deus nos coloca, aí é uma questão, realmente, como você falou no finalzinho, uma questão puramente evolutiva. Porque os grandes espíritos, né, eles nem titubeiam nisso, não tentam nem questionar isso. É isso e acabou. Mas nós não, como ainda estamos naquela fase do aprendizado, da evolução, a gente será que será que não é? Por que eu me... Aí começa os questionamentos. Mas é processo evolutivo mesmo, né? Aprendizado, absorção de todos esses parâmetros que Deus nos colocou, né? Todos esses ensinamentos, né? Que vêm lá de baixo, né? lá de Moisés, né? E até agora a gente ainda continua a questionar. É verdade. Eu acho que uma coisa que pode ser feita nessa hora não é que resolva o problema, mas eu acho que traz sempre, ao menos diminui o desespero. É a gente lembrar que isso aqui tudo é uma passagem e que essa vida que a gente está levando não é a verdadeira vida, é uma passagem que a gente está passando. Eu acho que isso dá para acalmar um pouco, porque a gente se entregar ao desespero é a pior viagem que tem. Você fica atraindo espírito negativo, você fica cada vez pior. Então, acho que esse pensamento dá pelo menos um pouquinho de calma para a gente não ficar tão mal. E pensar, né, que tudo isso aqui é uma passagem, tudo é transitório. A nossa vida realmente não é essa. Tanto assim que a gente morre, né? Doroteia acabou essa encarnação, tchum, tchau. Não tem mais a Doroteia, tá. Pode ter até o mesmo nome que eu vou nascer, mas vai ser uma outra Doroteia, né? A gente acaba. É uma coisa que eu faço muito. Não, isso vai passar, eu estou aqui de passagem, nada disso é tão fundamental. Eu procuro
a gente tenta, né? Tem que tentar, porque senão a gente se desespera, ainda mais nesse momento aí que a gente está vivendo, de um monte de coisas complicadas, né? Se você mergulhar, você vai pirar. E não é bom a gente ficar pirado, muito mal, né? Não, é muito ruim. Você não tem prazer com a vida, não tem alegria. A gente pode ter, apesar dos problemas, por que não? Tirar aprendizado, né, Dora? Sim. Tem problema? Tem sim, mas e daí? Eu não posso resolver? Não posso, eu tenho que me proteger. Mas vamos pensar em outras coisas boas também que eu posso viver nesse momento. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa assim. Tem que fazer. Desenvolver a criatividade. Senão você alimenta a negatividade, fica mal, né? E passa para todo mundo que está em volta também, né? Isso também é outra coisa ruim, a gente contamina os outros. Não é legal, não. Não é bom, não. É como eu penso assim. Se for para contagiar, que seja de bom humor, de alegria. De alegria, isso, de alegria. De alegria é muito bom contagiar, né? Realmente. Jesus não perdia uma oportunidade, né? De dar um ensinamento. Ele aproveitou aquele momento da tormenta e o desespero dos apóstolos para, mais uma vez, dentro desse simbolismo, passar... Para mim, acho que ele passou assim, 2 mensagens muito grandes. Uma, do próprio exemplo dele, né? De, em meio àquela confusão, estar tranquilo e saber que a coisa estava sob controle, ter fé, né? Ele, logicamente, como o nosso irmão mais velho, demonstrou essa tranquilidade que a gente precisa ter ali na prática nos momentos mais difíceis. E, ao mesmo tempo, simbolicamente, ele mostrou que Jesus, né, assim como os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, estão sempre ali. Estão sempre ali como se fosse como ele fala na história ali do barco. O Jesus estava dormindo lá no quartinho, lá no fundo, e aí lembraram dele na hora do desespero, né? Lembraram, cadê Jesus? É o que a gente faz, né, Vitor? E a gente muitas vezes também bota o nosso Jesus, os nossos anjos da guarda dormindo. A gente chama o time todo. Aí, na hora do desespero, a gente lembra que eles existem, né? E fica desesperado. É Jesus, Maria, José, São Francisco, Santo Antônio, São Benedito, é todo mundo que a gente chama na hora. Né, Glória? O problema todo e a gente ainda tem a literatura, né? Que realmente, né? A condição de desenvolver essa fé, entendeu? Outras religiões também não têm esse aprofundamento, né? Do conhecimento, do entendimento. Né? Eles colocam assim mais superficialmente e como quem diz assim, é assim e tá bom. Mas a gente ainda tem realmente um manancial de informações através das psicografias, através dos livros, né? Que a gente tem como coordenar o pensamento, né? As linhas de raciocínio, né? Dos grandes escritores. Eu estava vendo agora, vocês falando negócio sobre fé, rapidinho, o Rossano, sabe quem é o Rossano, né? Palestrante. Agora na Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está ligada lá no escuro. Ele tentou o suicídio 4 vezes. 4 vezes. Então, a gente vê, ele já era espírita, tentou o suicídio 4 vezes. Ele foi para a sacada da varanda dele e começou a questionar, vou pular ou não vou pular? Fez isso 4 vezes. E alguém lá em cima, obviamente, falou assim, não pula, ele não pulou. Dali ele saiu e foi para um centro que nem da Dona Aura, assim, pequenininho, um centro bem pequeno. Não era conhecido ele e muito menos do centro. E ali chegou no atendimento fraterno e começou a conversar com a pessoa do atendimento fraterno. Aí ele falou assim, pois é, mas isso que vocês fazem aqui no atendimento fraterno é o que todo mundo escuta. Aí a pessoa que estava lá no atendimento fraterno falou assim, mas olha só, eu vou falar mais uma coisa para o senhor. Ninguém escutou que isso, ninguém sabe que o senhor tentou 4 vezes se suicidar da sacada. Aí ele tomou um susto. Aí ele não esperava receber essa informação. E aí o que aconteceu? E a pessoa que estava no atendimento fraterno falou assim para ele, falou assim, olha só, o senhor hoje está vivo, mas o senhor não tem ideia
do trabalho que o Senhor deu à espiritualidade para não pular. E olha o que ele é hoje, se ele tivesse pulado. Então, como a espiritualidade trabalhou para que ele não viesse a cometer esse ato. Porque ele tinha um objetivo na vida, ele tinha um papel no espiritismo, como tem hoje, é um grande palestrante, né? De orientar, ensinar, educar, né? Da parte religiosa, e é o que é de hoje. Mas se ele imagina se ele tivesse pulado. Então, como a espiritualidade trabalhou para que ele não pulasse? Ele falou assim, o senhor não tem ideia do trabalho que o senhor deu à espiritualidade. Então, a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre acompanhado de maus e bons, né? A gente vai escolher realmente o que é viável para a gente. E no caso dele, graças a Deus, né, ele escolheu o lado bom, intuído para o lado bom. Mas faltou o quê? Lá atrás, a fé, porque o suicídio, além de outras coisas, é a falta de fé. Ou uma fé pequena, né, vamos botar assim, não convincente. É por isso que a gente se esforçando para não entrar no desespero, se esforçando, né? Porque há momentos que está difícil. A espiritualidade pode nos ajudar mais. Eles podem ter mais acesso, mais rápido, a gente acalmar. Né? A necessidade da oração, né? Para a gente estar nessa sintonia com a espiritualidade. Para eles sempre nos intuem, mas nem sempre a gente está com esses canais abertos aí para receber sobretudo essa quando se intuição. desespera. Que aí você afasta energeticamente eles, não eles, mas afasta a ajuda magnética. Né? Nós expulsamos a ajuda que eles querem dar magnética. Com o nosso magnetismo, a gente afasta o magnetismo deles. Por isso que é importante a gente estudar, né? A gente estar aqui sentado estudando é importante, muito importante. Muito mesmo. Trocar ideias, né? Mais alguém ou João? Podemos continuar? Bora. Vamos ler mais um pouquinho. O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. E aí? Eu olhei que Jesus, por exemplo, quando Jesus se depara ali com aquele desespero dos apóstolos, a gente não pode lembrar que Jesus estava preparando os apóstolos para darem continuidade à tarefa de espalhar o evangelho, principalmente depois que o Cristo já não estivesse mais junto a eles. Então, imagina como é que foi para o Cristo, né? Ele aproveitou aquela oportunidade. Ele falou, bem, se eles estão aqui desesperados diante dessa tormenta com a minha presença física, né? Imagina como vai ser nas tormentas ainda muito maiores que eles terão que sofrer, né? Das perseguições e de coisas ainda muito piores do que essa tormenta no mar, sem a minha presença física, né? E exatamente dependendo mais da fé, da confiança em Deus, de que o que tiver que acontecer vai ser o melhor para todos, né? Então, Jesus aproveitou exatamente aquela oportunidade para que os apóstolos se atentassem para essa questão da manutenção da confiança em todos os momentos, né? Em especial nos momentos difíceis, em especial nos momentos mais turbulentos. Aí sim é mais importante eles terem essa atenção sobre a manutenção da fé. E vale para todos nós, né? E aí, fazendo agora o simbolismo do ensinamento do Evangelho, que era um ensinamento ali direto aos apóstolos, mas que agora, registrado em texto para nós, serve também para todos nós, em humanidade, como um ensinamento de que também devemos nos manter atentos, nos manter alertas para estarmos preparados para os momentos de tormenta, não naufragarmos, né?
abandonarmos todos e termos essa fé forte para resistir aos momentos difíceis. Mais alguém? Então vamos nessa. Vamos. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Esse trechinho aí, eu entendi basicamente o que é o assunto mesmo, que ele estava falando lá em cima, no primeiro parágrafo. O trabalho e o descanso, a colheita e o plantio e a colheita. Ou seja, é a vivência nossa, né? Quando você está tudo bem e quando você está passando por um momento difícil, né? Você tem que manter a sua fé. Por quê? Você não vai só trabalhar e não ter um momento de descanso. Ou seja, você não vai só viver bem, sem ter um momento de tormenta na sua vida para você passar uma provação, para você ver se realmente a sua fé vai vacilar ou vai ser firme. Fala aí, Janete. Mostra também que a gente tem que aprender a esperar a solução do problema, né? Se você tem tempo para semear e para colher, e se você está passando por uma dificuldade muito grande, você tem que esperar o tempo, né? Como o Flávio falou aí, o tempo de Deus. Muitas vezes, aquele período de espera, toda a dor, dificuldade que você está passando, é o que você precisa para crescer, para amadurecer, né? Moralmente, espiritualmente. É que a gente não percebe isso, a gente realmente se desespera e quer que tudo se resolva. Mas a gente tem que refletir, né? Não é chegar rápido à solução. Nesse caminhar entre o início do problema e a solução, o que eu posso estar aprendendo? Muitas coisas eu aprendo em momentos difíceis, envolvendo outras pessoas ali da minha convivência. Então, é questão mesmo da gente saber esperar, né? Fazer a parte que nos cabe, mas às vezes é mesmo para se resignar e aprender. Deixar que a solução surja, né? Eu vejo também assim, essa questão da paciência de saber esperar. Mais alguém? Pode falar, Samir. Porque esse parágrafo está até bem atrelado com o anterior, né? Que ele diz que o Jesus ele indica, né, a necessidade de manutenção da confiança, porque quando existem as ocasiões das adversidades, né, das tempestades na nossa vida, é quando nós estamos sendo convocados, na verdade, né, não é nem testados, é convocados a utilizar a fé, né, a confiança em Deus, né? Quer dizer, aí que se fala assim, se existe o trabalho, tem o descanso, o plantio, tem a colheita, né? Quer dizer, a nossa vida é assim, a confiança ela é mostrada em questões diversas, tanto quanto nós estivermos bem, quando nós estivermos em situações difíceis. Principalmente nas situações difíceis é que nós temos que trazer essa confiança, né? Quer fazer, é o tempo de Deus, como disse a Janete, né? Nossa vida vai ser sempre assim, essa inconstância. Então, nós temos, ao invés de nos desesperarmos e ficar, Jesus nos acode, né? Nós temos que lembrar dele apenas nas situações difíceis, né? Nós temos que estar sempre lembrando dele, inclusive nos bons momentos, e quando vier essas situações difíceis, lembrar que ele está conosco também. E assim a gente não entrar no desespero. A situação é ruim, é difícil para nós, mas o desespero leva aquela situação a ficar muito pior do que ela realmente é, né? Então, quer dizer, a fé, que é a confiança em Deus, em Jesus, nos faz passar por essas atribulações
com a certeza de que aquilo também vai acabar, né? Porque não existem penas eternas, não é? Então, a gente tem que ter certeza disso, ter essa confiança para que passe esse momento, porque o momento passa, não realmente. Né? Ninguém vai ficar eternamente carregando um saco de pedra nas costas, por exemplo, né? E a gente tem que ter essa confiança nele, é isso que ele pede, né? Enquanto Jesus está adormecido, está lá, está adormecido no nosso coração. Ninguém lembra dele quando está feliz, mas quando está na situação difícil, todo mundo recorre, né? Mas recorre como? No desespero, achando que eles têm, né, que Deus tem a obrigação de nos acudir. E não é por aí. Né? É isso. Mais alguém? Então, vamos lá, João. Vamos. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Deixa eu ler de novo. Espera aí. Vamos lá. É que eu não fiz colinha, gente. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Seria assim, porque todo mundo é amigo quando você está bem, e quando você está passando um momento difícil, aqueles amigos que você estava cheio de amigos, some, e só um ou dois é que continua seu amigo. É exatamente isso, João. Nos momentos de dificuldade, quando você dá uma festa na sua casa, seus amigos, nossa, quando se podia dar, né? Vamos esclarecer. A casa ficava cheia de amigos, né? Quando você está na pior, cadê os amigos, né? Sumiram, desapareceram. Né? Então, quando a gente está bem, quando a gente está passando por uma situação bem tranquila, tem também um exemplo interessante, né, da tal da zona de conforto. Né? Você está tranquilo no seu sofá, assistindo um filme maravilhoso que você ama, mas seu vizinho está ali precisando de você urgentemente para você ajudar. Eu não, né? Deixa eu ficar aqui, o filme está tão bom, eu estou tão feliz aqui, por que eu tenho que ir lá socorrer o meu vizinho? Né? Então, quando a gente está bem, a gente nem lembra das outras pessoas que estão em necessidade. É muito difícil, realmente, a gente desenvolver essa parte boa, essa parte, né, da solidariedade, pensar um pouco no outro, quando a gente está muito bem, né? Porque a gente é muito egoísta ainda. Né? Então, quando a gente passa por dificuldades, é quando você vê realmente essa presença na sua vida dos verdadeiros amigos. Isso. É quando a gente pode demonstrar realmente, né? Aquela situação, né, Janete? Você fala assim, quando as pessoas estão bem, estão felizes, ninguém lembra, né, de Jesus, ninguém faz oração, pede a Deus ajuda. Estou tão feliz, Jesus, ajuda aqui, né? Não é? Vem compartilhar comigo essa felicidade. Ninguém Pois é por aí. Como se fosse obrigação, né? De Jesus, Deus nos proporcionar tudo de bom, de maravilhoso. Mas quando a coisa aperta, por que você deixou acontecer isso comigo? É por isso que existem as tempestades no meio do mar calmo, né? Exatamente, porque enquanto está tudo bom, está calminho, está tudo ótimo, né? Tá todo mundo naquela zona de conforto, não estão aí nem para o próximo, muito menos para Deus. Aí porque a gente tem que dar aquela sacudida, passar por aquela turbulência para você lembrar que você não está aí só para lazer, né? A verdade é que a gente não cresce mesmo. A gente fica meio parado quando está tudo bem, né? A gente tem essa tendência de relaxar e não trabalhar a nossa caridade, né? Nesse exemplo que eu dei de ajudar o vizinho, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas se está tudo bem, a gente relaxa. Então,
É como você falou, tem que ter essas sacudidas para a gente acordar e ver que a vida não é só isso. É verdade. E vamos ter muitas ainda, enquanto a gente não despertar. Eu tenho um amigo que ele falava assim, a coisa tá boa quando tá muito, 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 muito ruim. Aí tá bom, porque não tem como piorar. Ele falava, o amigo do trabalho, né? E Porque até é o porque momento. nós ainda estamos aqui nesse planetinha, aqui, passando pelas provas e expiações, né? Senão, se não fosse isso, nós estaremos em outros planetas, né? Mundos felizes, aí, que aí não precisaria passar por essas turbulências, né? Que são necessárias para realmente o nosso aprendizado, né? É o que nos cabe, né? Vai cair, né, Vitor? Vai cair. Tá, Bora, todo mundo segurando aí que vai cair. Vamos embora. Segura, Voltamos para o segura. segundo tempo. Segura, segura. Atenção, atenção. Bem, então eu vou fechar a sala e a gente abre novamente. Tem que ser bonzinho, não vai deixar a gente cair, tá vendo? Tchau, Doru. Tchau. Tchau, Tchau para todos. Tchau, Doroteia.